Eu sou o Padre Del Valle, e isto é Realidade México. Hoje não vamos a um lugar que conhece. Não vamos a uma cidade barulhenta nem a uma vila mágica de cartões postais. Hoje vamos ao esquecimento, a um ponto cego no coração do México. Nas profundezas da Serra de Puebla, onde as estradas se rendem e a civilização é apenas um eco distante, existe uma comunidade. Não a procure no Google Maps. Ela não tem nome oficial. Os poucos que sabem da sua existência chamam-na de La Endogamia, ou às vezes, em sussurros, El Pueblo de los Ojos Vacios, a aldeia dos olhos vazios. Um lugar nascido de um pacto de sangue e silêncio. Por mais de um século, seus habitantes viveram isolados do mundo, por escolha, por medo, por uma promessa feita aos seus antepassados. Uma promessa terrível: casar-se apenas entre si, irmão com irmã, primo com prima, tio com sobrinha, geração após geração, repetindo o ciclo. Fechando o círculo do seu próprio sangue até transformá-lo numa corda. Eles não viam isso como um pecado. Viavam isso como uma lei. A única lei que importava. Uma lei ditada não por Deus, mas pela própria montanha. Uma forma de se protegerem do mundo exterior, da maldade que, segundo os seus fundadores, espreitava para além das colinas. Acreditavam que o seu sangue era puro, sagrado. Mas o sangue não perdoa. A genética é um juiz implacável, e o seu julgamento estava a chegar. As crianças nasciam diferentes, com corpos frágeis, mentes que se perdiam na névoa, com uma tristeza no olhar que não correspondia à sua idade. Uma tristeza de séculos. A morte não era uma tragédia. Era uma expectativa. Viviam à espera do fim, o fim da sua linhagem, o fim do seu pacto, o fim do seu erro. Esta história não é uma lenda. Aconteceu. Está a acontecer agora mesmo, enquanto o resto do país avança. Enquanto você vê este vídeo, eles continuam lá, presos na sua própria história. Esta história é sobre eles. Sobre aqueles que nasceram condenados. E sobre o homem que se atreveu a quebrar o silêncio. O médico que chegou à serra procurando salvar vidas e encontrou um lugar onde a vida era uma doença terminal. Esta história vai doer, vai incomodar. Vai fazer-te questionar tudo o que pensas saber sobre justiça, fé e natureza humana. Mas é uma história que precisa ser contada. Porque o pior pecado não é aquele que eles cometeram. O pior pecado é o esquecimento. Se acreditas que cada vida importa, mesmo aquela que se apaga no canto mais escuro do mundo, inscreve-te. Use o seu clique como uma luz na escuridão. Como um grito contra o silêncio que os está a devorar. A sua inscrição é um ato de memória, um ato de justiça. Durante décadas, o segredo de La Endogamia esteve a salvo, protegido pela neblina, pela montanha e pelo medo. Mas todo segredo, por mais bem guardado que seja, tem sempre uma fenda. Uma pequena fenda por onde a verdade escapa. Um sussurro. Um choro no meio da noite. E essa fenda estava prestes a se romper. O homem que quebraria o silêncio não chegou com armas nem com leis. Ele chegou com um estetoscópio e uma caixa de medicamentos quase vencidos. Seu nome era Mateu Vargas. Doutor Mateu Vargas. Ele tinha 28 anos e uma fé quase suicida na humanidade. Acabara de terminar o seu serviço social. Enquanto os seus colegas procuravam vagas em hospitais privados da cidade do México, ele pediu o impossível. Quero a vaga mais remota que tiverem. Na Secretaria da Saúde, riram-se. Ninguém pedia isso. Deram-lhes um mapa e uma bênção irônica. O lugar chamava-se, nos papéis, San Cipriano de las Cumbres. Um nome que ninguém lá usava. Um cargo que estava vago há 15 anos.
O último médico durou 3 meses. Avisou-lhe um burocrata de olhos cansados. Ele disse que a solidão o estava a enlouquecer. Mateus sorriu. Ele não tinha medo da solidão. Tinha medo da indiferença. A viagem foi uma profecia. 3 horas num autocarro que cheirava a vômito e resignação. Depois, 2 horas na parte de trás de uma carrinha de carga, junto com galinhas e sacos de milho. O motorista deixou-o onde a estrada de terra acabava. "Até aqui eu venho, doutor", disse ele, sem olhar nos seus olhos. "O resto é a pé. Siga a trilha. Se não se perder, chega em 4 horas. Não lhe desejou sorte. Ninguém o fazia." Mateu colocou a pesada mochila nos ombros. Uma com as suas roupas e outra com o seu equipamento médico. E começou a caminhar. A montanha recebeu-o com um silêncio denso. Um silêncio que não era paz. Era um peso. O ar tornou-se rarefeito. O sol batia forte, mas o vento era frio, cortante. Não havia pássaros. Não havia ruídos de insetos. Apenas o som das suas próprias botas sobre a terra seca e o bater do seu coração nos ouvidos. Sentiu que o observavam. Das árvores, das rochas, do céu cinzento. Não era paranoia. Era a montanha. A despertar. Tomando nota do intruso. Após 4 horas que pareceram um dia inteiro, ele a viu. A comunidade. Não era uma vila. Eram cabanas de adobe e telhas, espalhadas por um pequeno planalto. Uma fumaça saía de algumas chaminés. Mas não se via ninguém. Nem uma criança brincando, nem uma mulher lavando roupa. Nada. O silêncio ali era ainda mais profundo, mais hostil. Encontrou o que se supunha ser a clínica. Uma cabana um pouco maior do que as outras, com a porta pendurada numa dobradiça. Lá dentro, poeira, teias de aranha e o esqueleto de uma maca. Mateu deixou as suas coisas. O cheiro a confinamento e a tempo podre era insuportável. Passou a primeira tarde a limpar, a varrer décadas de esquecimento. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores violentas, uma figura apareceu na porta. Um ancião. A pele como couro rachado. Os olhos, 2 poços sem fundo. Não disse olá. Apenas olhou para ele. Um olhar que não julgava. Simplesmente constatava a sua presença. Como quem olha para uma pedra ou uma árvore. "O que você quer aqui?" perguntou o ancião. A voz era um sussurro de folhas secas. "Sou o novo médico", disse Mateu, tentando um sorriso que não chegou aos olhos. "Vim para ajudar." O velho cuspiu no chão. "Aqui não precisamos de ajuda", disse ele. "Aqui só precisamos que nos deixem em paz." E foi-se embora. Desapareceu entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, Mateu não conseguiu dormir. O frio da serra penetrava-lhe nos ossos. Mas era outro frio que o mantinha acordado. O frio da rejeição, da solidão absoluta. Os dias seguintes foram iguais. Ele abria a clínica todas as manhãs. Sentava-se à espera. Ninguém aparecia. Decidiu caminhar pela comunidade. Com a sua mala, como um vendedor ambulante de saúde. As pessoas escondiam-se ao vê-lo. As portas fechavam-se à sua passagem. Os poucos rostos que via através das janelas sujas tinham a mesma expressão. Vazia, apática e algo mais. Uma semelhança inquietante. Os mesmos ossos salientes, o mesmo formato dos olhos. O mesmo queixo retraído. Eram variações de um mesmo rosto. Um rosto cansado, um rosto doente. Ele viu as crianças. Elas não corriam, não gritavam. Sentavam-se no batente das portas, olhando para um ponto fixo à distância. Os seus corpos eram pequenos, frágeis. Os seus movimentos lentos, desajeitados.
Nos seus olhos não havia a curiosidade da infância. Havia uma névoa. Mateu pensou na desnutrição, na falta de iodo, na água contaminada. A sua mente procurava explicações lógicas, científicas. A verdade era muito mais simples, é muito mais monstruosa. A primeira rachadura na parede do silêncio apareceu 2 semanas depois, no meio da noite. Batidas desesperadas na sua porta. Era uma mulher jovem. Não devia ter mais de 20 anos, mas o seu rosto parecia ter 40. O medo era a única coisa viva no seu rosto. Nos seus braços, um embrulho de cobertores. "Ajude-me, por favor", sussurrou ela, entrando sem pedir permissão. "Ele não respira bem." Mateu levou-a para a maca improvisada. Tirou os cobertores, e o ar gelou-lhe nos pulmões. Era um bebê, com poucos meses. A sua pele era quase translúcida. A sua cabeça, estranhamente pequena. Os seus olhos, muito separados, olhavam para ele sem ver. E o seu choro não era um choro. Era um gemido agudo, fraco, o som de um animalzinho ferido. Mateu pegou no estetoscópio. O coração do bebê batia com um ritmo irregular, furioso, lutando para continuar. "O que ele tem?" perguntou a mãe. A sua voz tremia. Mateu não sabia o que responder. Viu malformações que só tinha lido em livros didáticos, síndromes raríssimas. "Quem é o pai?" perguntou quase por instinto profissional. A mulher baixou o olhar. O silêncio tornou-se pesado, espesso. "É, daqui", murmurou ela. "Preciso de saber", insistiu Mateu, com uma suavidade que não sentia. "O histórico familiar é importante." A mulher ergueu o olhar. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Lágrimas de vergonha. A resignação. "Foi o meu irmão." A frase caiu na sala como uma pedra. Quebrando o silêncio. Quebrando tudo. Mateu sentiu uma vertigem. A pequena clínica pareceu inclinar-se. Irmão. De repente, tudo fez sentido. Os rostos repetidos. Os corpos frágeis. A névoa nos olhos das crianças. O pacto. Não era uma doença. Era uma herança. O médico olhou para a mãe, depois para o bebê. E pela primeira vez, compreendeu. Não tinha chegado a um lugar esquecido por Deus. Tinha chegado a um lugar que tinha tentado criar o seu próprio Deus. E tinha falhado. A palavra ressoou no silêncio da clínica. Irmão. Não foi um grito. Não foi uma confissão dramática. Foi um facto, tão simples e tão brutal como uma pedra. Mateu sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. O cheiro a antisséptico e pó misturou-se com um sabor metálico na sua boca. O sabor do medo, ou da verdade. Olhou para a mulher. O nome dela era Rosa. Ele soube disso depois. Não havia culpa no rosto dela. Apenas um cansaço infinito. O cansaço de quem carregou um segredo pesado demais por muito tempo. Então ele olhou para o bebê. O pequeno ser que lutava por cada respiração. O produto de um amor proibido. De uma lei quebrada. Ou de uma lei cumprida, dependendo do ponto de vista. Desde quando? Conseguiu articular Mateu. A sua própria voz soou-lhe estranha. Sempre, respondeu Rosa sem inflexão. Sempre foi assim. Mateu obrigou-se a reagir. Era médico, antes de juiz. Antes de testemunha. O bebê tinha febre. O peito afundava-se a cada respiração. Pneumonia, certamente. Complicada por tudo o resto. Tudo o que não tinha nome. Administrou-lhe um antibiótico. Colocou-lhe panos frios. Lutou. Lutou durante horas contra um inimigo que não compreendia totalmente. Um inimigo escrito no próprio código da vida daquela criança. O amanhecer chegou sem piedade. O bebê deixou de lutar. O seu pequeno coração
cansado de uma batalha para a qual não estava preparado. Simplesmente parou. O silêncio que se seguiu foi mais terrível do que qualquer choro. Mateu ficou imóvel, com o estetoscópio frio sobre o peito imóvel da criança. Ele tinha falhado. Sentiu uma onda de frio percorrer as suas costas, apesar do calor que começava a encher a cabana. As suas mãos tremiam. Não de nervosismo, de impotência. Rosa não gritou. Não rasgou as suas vestes. Aproximou-se lentamente. Pegou o filho nos braços. Embale-o com uma ternura que partia a alma. Deu-lhe um beijo na testa fria. Já descansou, sussurrou, e saiu da clínica, levando consigo o pequeno corpo envolto em cobertores, deixando Mateu sozinho com o eco das suas palavras. Já descansou. Como se a vida tivesse sido um fardo, e a morte, uma libertação. Naquele dia, Mateu não esperou pelos pacientes. Sabia que mais ninguém viria. Saiu à procura deles, não como médico, como um fantasma percorrendo o inferno. Agora ele via. Com os olhos abertos pelo horror, finalmente via. Cada rosto na comunidade era um mapa da mesma geografia genética. O mesmo olhar perdido, a mesma fragilidade nos ossos. Encontrou o lugar onde estavam as outras crianças. Uma espécie de curral humano. Não havia risos. Não havia brincadeiras. Uma dúzia de crianças sentadas no chão de terra. Algumas balançavam para a frente e para trás. Um ritmo hipnótico, vazio. Um menino, de cerca de 10 anos, olhava para suas mãos como se não fossem suas. Tinha os dedos de ambas as mãos unidos por uma membrana de pele, como as patas de um pato. Uma menina, talvez de 7 anos, não falava. Apenas emitia um zumbido. Uma única nota, constante que ficava gravada no cérebro. Os seus olhos, enormes e escuros, não focavam nada. Outro, mais pequeno, tinha a coluna vertebral torcida de uma forma impossível. Arrastava-se pelo chão como um inseto ferido. Mateu sentiu náuseas. Encostou-se a uma parede de adobe. O sol batia na sua nuca, mas ele sentia um frio glacial. O adobe áspero cravava-se nas suas costas, uma dor física que o mantinha ancorado à realidade. Teve de fechar os olhos e respirar fundo para não vomitar. Ninguém parecia cuidar deles. Eram como plantas, deixados ali para que o sol e o tempo fizessem o seu trabalho. Uma mulher idosa passou ao seu lado. São os filhos da montanha, disse ela, como se isso explicasse tudo. Às vezes, a montanha os reclama cedo. Não havia tristeza na sua voz, apenas uma aceitação brutal. Mateu continuou a caminhar. Cada passo era mais pesado que o anterior. Ele precisava entender a origem, o porquê. Indicaram-lhe a cabana do homem mais velho da comunidade. O seu nome era Bartolomé. Tinha quase 90 anos. Era neto de um dos fundadores. Estava sentado num tapete, cego, meio surdo, mas com a mente ainda presa a um passado de ferro. Mateu sentou-se à sua frente. Falou-lhe do bebê, das outras crianças. Bartolomé ouviu sem se mexer. Quando Mateu terminou, o ancião sorriu. Um sorriso sem dentes, assustador. Fizemos um pacto, disse ele, limpando a garganta. A voz era como pó. Os nossos pais fugiram da guerra, do ódio, da maldade dos de fora. Juraram aqui nesta montanha que o nosso sangue nunca se misturaria com a podridão do mundo. Mas o seu sangue está a apodrecer, disse Mateu, com a voz trêmula de raiva contida. O sangue não apodrece. O sangue chama o sangue, replicou o ancião, com uma certeza assustadora. É a lei. Mais antiga do que a sua. Mais antiga do que o seu Deus. É uma lei que os está a matar. Morrer aqui
entre os nossos, é melhor do que viver lá fora, contaminados, sentenciou Bartolomé. Somos puros. O que nos acontece é vontade da montanha, um sacrifício. Enquanto falava, o ancião levantou a mão para apontar para fora. Mateu viu a sua mão. Faltava-lhe o dedo mindinho. E o anelar e o coração estavam fundidos num só, grosso e deformado. A mesma malformação que ele tinha visto numa das crianças do curral. A herança. A condenação, visível através de 3 gerações. Mateu levantou-se de repente. O ar na cabana era irrespirável. Sentia que as paredes se fechavam sobre ele. Saiu a tropeçar, procurando o céu, procurando ar puro. O sol cegou-o por um instante. Tocou as suas próprias mãos, os seus 5 dedos, sentindo a forma normal dos seus ossos como se fosse um milagre. O seu vagar sem rumo levou-o até a periferia da comunidade. A um pequeno campo cheio de pedras. Não era um campo de cultivo, era o cemitério. Não havia cruzes, não havia nomes. Apenas pedras cravadas na terra. Centenas delas. E a maioria era pequena, muito pequena. O coração de Mateu parou. Cada pedra era um bebé. Uma criança que não chegou a crescer. Um sacrifício para a montanha. Um holocausto silencioso, geração após geração. Ele viu um monte de terra fresca, com uma pequena pedra recém-enterrada. E ao lado dele, sentada no chão, estava Rosa. Ela olhava para o túmulo do seu filho, do seu sobrinho. Não rezava, não chorava. Apenas estava ali, em silêncio, à espera. Talvez da sua vez. Talvez, simplesmente, do nada. Naquele momento, Mateu compreendeu. O seu estetoscópio não servia para nada ali. Os seus antibióticos eram inúteis. Não podia curar uma história. Não podia medicar um pacto. A doença não estava nos seus corpos. Estava nas suas almas. Na própria fundação do seu mundo. Ele sozinho não podia salvá-los. Precisava de tirar o segredo da montanha. Levar o horror ao mundo que eles tanto odiavam. Porque só o choque, só a luz brutal da verdade, poderia quebrar o ciclo. Naquela noite, na solidão gelada da clínica, Mateu tomou uma decisão. Ele se tornaria o traidor de que eles precisavam. Aquele que quebraria a promessa. Aquele que invocaria o único poder mais forte do que a lei deles. O escândalo. A origem da loucura nunca é uma explosão. É uma semente. Uma pequena semente de medo plantada em solo fértil de dor. A semente de San Cipriano de las Cumbres foi plantada há mais de 100 anos. No fogo e no sangue da Revolução. Os fundadores não eram monstros. Eram sobreviventes. 4 irmãos. A família Morales. 3 homens e uma mulher. Tinham perdido tudo. A sua fazenda, queimada pelos federais. Os seus pais, enforcados pelos revolucionários. Ou o contrário. Já ninguém se lembrava. A brutalidade não tem lado. Viram o mundo e só encontraram ódio, traição, violência. O mundo lá fora, como eles lhe chamavam, era um inferno. Um lugar onde os irmãos matavam os irmãos por um pedaço de terra ou por uma ideia. Decidiram fugir. Fugir da própria história. Encontraram aquele planalto isolado na Serra de Puebla. Inacessível, esquecido, uma tela em branco. Lá, juraram. Um juramento de sangue sobre a terra fria da montanha. Nunca mais confiaria nos de fora. Nunca mais permitiria que a corrupção do mundo tocasse a sua família. O seu sangue era a única coisa pura que lhes restava, e iriam protegê-lo. No início, a ideia era simples: sobreviver, reconstruir. Mas a solidão é uma conselheira estranha. O isolamento tornou-se a sua religião. A primeira geração nasceu do medo, não do incesto.
Os irmãos Morales casaram-se com os poucos índios da região que aceitaram juntar-se a eles. Mas a lembrança do trauma era poderosa. Os seus filhos cresceram ouvindo as mesmas histórias. O mundo exterior é maligno. O nosso sangue é sagrado. O exterior é veneno. O problema surgiu com a segunda geração. Eram poucos. E o medo do outro já estava gravado a fogo nas suas almas. Os jovens viam as suas primas não como família, mas como as únicas opções possíveis. O primeiro casamento entre primos irmãos foi uma decisão pragmática, comemorado como uma vitória, uma prova do seu compromisso com o pacto. O sangue fica em casa, disse o patriarca, o mais velho dos Morales. E essa frase tornou-se lei. A montanha aprovou em silêncio. A terceira geração foi além. O tabu havia enfraquecido. A necessidade era mais forte. Ou o costume. Um irmão se apaixonou por sua irmã. Ninguém viu isso como um horror. Viram isso como a máxima expressão de sua fé. O círculo perfeito. O sangue voltando à sua origem, sem se contaminar. Aquele primeiro filho do incesto direto foi celebrado como um profeta, uma criança nascida de sangue puro. Mas a criança não era um profeta. Nasceu com um lábio leporino e um sopro no coração. Chamaram-lhe uma prova da montanha. Um sinal de que a sua fé deveria ser ainda mais forte. A lógica tinha se quebrado. A superstição era agora o único motor. Cada nova malformação não era um aviso. Era uma exigência de maior pureza, maior isolamento. Se uma criança nascia doente, não era por causa do sangue. Era porque alguém tinha tido pensamentos impuros. Porque alguém tinha olhado para o mundo exterior com desejo. A comunidade tornou-se uma prisão de olhares. Todos vigiavam todos, procurando a falha na fé do outro. A culpa não era do sistema que tinham criado. A culpa era sempre do indivíduo que duvidava. A morte infantil tornou-se normal. A montanha reclamou. Não era forte o suficiente para a nossa linhagem. Frases que se repetiam como um rosário macabro transformaram a tragédia genética numa prova espiritual. Os corpos fracos eram almas impuras, e a sua morte era uma purificação. Deixaram de contar os mortos. Só contavam os que sobreviviam. E os que sobreviviam transmitiam a condenação. O gene recessivo, inicialmente uma raridade, tornou-se a norma. O defeito tornou-se herança. Qualquer tentativa de fuga era punida. Certa vez, um jovem tentou fugir com uma mulher de uma aldeia vizinha. Eles foram encontrados. Ele foi trazido de volta. Foi trancado numa cabana até recuperar a razão. Ou seja, até que seu espírito se quebrasse. Ela, ninguém mais a viu. A lição foi clara. Não há saída. Só há um caminho. Para dentro. Para a autodestruição. Esqueceram-se de ler. Esqueceram-se do dinheiro. Esqueceram-se do nome do país a que pertenciam. O seu único livro era a memória distorcida dos seus antepassados. A sua única lei, o pacto. E o seu único futuro, a extinção. Viviam numa bolha de tempo parado, à espera de um final que eles próprios tinham escrito, sem saber que um jovem médico, com uma fé ingênua na ciência e na humanidade, estava prestes a arrebentar essa bolha para sempre, com a arma mais perigosa de todas, a verdade. A descida de Mateu foi uma fuga. Não olhou para trás. Correu pela calçada, tropeçando, com os pulmões a arder. Não era o medo das pessoas da montanha que o impulsionava. Era o peso dos seus fantasmas. O bebé que morreu nos seus braços. As crianças com os olhos vazios. Os pequenos túmulos sem nome. A cada passo que dava para se afastar, sentia que afundava mais naquele horror. Chegou ao fim da estrada de terra.
sujo, desidratado, com o olhar de um homem que viu demais. Conseguiu que uma carrinha o levasse até a aldeia mais próxima. O motorista olhou para ele pelo espelho retrovisor. "Vem de lá de cima, não é?" perguntou. "Dá para ver na sua cara." Mateu não respondeu. A aldeia era um choque de vida barulhenta. Carros, música, pessoas a rir. Sentia-se como um estrangeiro, um viajante de outro século. A sua primeira paragem foi na presidência municipal. Entrou diretamente, sem parar. Parecia um louco. Roupas sujas, barba por fazer, olhos febris. Uma secretária levantou os olhos do telemóvel. Olhou para ele de cima a baixo com desprezo. "Em que posso ajudá-lo?" disse ela, com o tom de quem espanta uma mosca. "Preciso de falar com o presidente. É uma emergência, uma crise humanitária", disse Mateu, sem fôlego. A mulher soltou uma risadinha. "O presidente está ocupado. Se quiser uma audiência, preencha o formulário C12 e aguarde. Pode demorar algumas semanas. Não tenho semanas." Há pessoas a morrer. Crianças. Sua voz se quebrou. A mulher suspirou, entediada. "Olhe, senhor, seja lá o que for, todos têm uma emergência. Se não tem uma marcação, não posso fazer nada." Um homem mais velho, um funcionário de baixo escalão com um bigode manchado de café, espreitou por uma porta. "O que se passa aqui, Genoveva?" "Este senhor diz que há pessoas a morrer, lá em cima", disse ela, apontando vagamente para as montanhas. O homem aproximou-se de Mateu. Cheirava a papel velho e a derrota. "Veja, explique-me", disse ele, sem muito interesse. Mateu tentou organizar as suas ideias. Falou-lhe da comunidade, do isolamento, do incesto, das malformações genéticas, das mortes. O funcionário ouvia-o piscando lentamente. "Entendo", disse ele no final, embora fosse óbvio que não entendia nada. "Mas essas pessoas têm certidões de nascimento? Estão no cadastro?" "Não tem nada. Não existem para o governo." "Aí está o problema, doutor", disse o homem com um sorriso de falsa compaixão. "Sem certidão de nascimento, a pessoa não existe oficialmente. Não podemos intervir. Legalmente é um terreno vazio com pessoas que não são pessoas. Não para nós." Mateu sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. O escritório, com as suas paredes amareladas e a luz fluorescente a piscar, de repente parecia um túmulo. O zumbido do ar-condicionado era o único som, um murmúrio indiferente que abafava o seu desespero. "O que faço então?" "Vá à jurisdição sanitária. É uma questão de saúde, não é? Eles saberão." O homem deu-lhe uma palmada no ombro e retirou-se para o seu escritório. A porta fechou-se com um leve rangido. Mateu ficou sozinho no meio do corredor. Foi uma rejeição limpa, burocrática, impossível de contestar. Tinham-no eliminado com um tecnicismo. A sua próxima paragem foi a jurisdição sanitária na capital do estado. Demorou 2 dias a conseguir uma reunião com um subdiretor. Um homem elegante, com um fato impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. O mesmo que o tinha enviado para a serra. "Doutor Vargas, que surpresa", disse ele, indicando-lhe uma cadeira de couro. "Pensei que estivesse a desfrutar do ar puro da montanha." O escritório cheirava a café caro e loção de barbear. Mateu, ainda com as roupas da viagem, sentiu-se sujo, deslocado. Expôs o seu caso novamente. Desta vez com mais ordem, com termos médicos. Falou de síndromes, da frequência de genes recessivos, da taxa de mortalidade infantil. Apresentou as suas notas. Um caderno cheio de observações e horror. O vice-diretor ouvia atentamente, acenando com a cabeça de vez em quando.
Quando Mateu terminou, ele recostou-se na cadeira. Juntou as pontas dos dedos. Doutor, aprecio muito o seu zelo profissional. De verdade. Começou, com um tom paternalista que revirou o estômago de Mateu. Mas deve entender a complexidade do assunto. A complexidade é que as crianças nascem para morrer, replicou Mateu. Sim, mas estamos a falar de uma comunidade isolada, com os seus próprios costumes. A lei é muito clara e muito delicada com a autodeterminação dos povos e os seus usos e costumes. Intervir poderia ser visto como uma agressão cultural. Chamar de cultura o incesto sistemático e a morte, isso é uma piada? Não é uma piada, doutor. É política. Imagina o escândalo. O governo intervém à força numa comunidade indígena. Seria um desastre de relações públicas. O que descreves é terrível, sim, mas não se encaixa nos nossos protocolos. O subdiretor levantou-se e caminhou até a janela. Olhou para si e a cidade. Faça o seguinte, disse, virando-lhe as costas. Escreva um relatório detalhado, muito detalhado. Anexe as suas notas. Vamos submetê-lo ao Comitê de Bioética. Eles analisarão o caso. E enquanto isso, continuo contando os mortos? O homem virou-se. O seu rosto era uma máscara de paciência profissional. Enquanto isso, Dr. Vargas, siga os procedimentos. O sistema funciona, mas é lento. Não podemos agir por impulso. Mateu sentiu-se tonto. O ar-condicionado parecia roubar-lhe o oxigênio. Ele viu a caneta de ouro na secretária do homem, o brilho dos seus sapatos perfeitamente engraxados. Detalhes de um mundo que não tinha qualquer ligação com a realidade das cabanas de adobe e das crianças deformadas. A raiva subiu-lhe pela garganta, uma bola de fogo que ele teve de engolir. Estavam a enterrá-lo em papelada. Estavam arquivando o horror. Ele saiu de lá sem se despedir. Desesperado, foi ao Ministério Público. Se não era um problema de saúde nem de política, tinha que ser um crime. Abuso infantil, homicídio por omissão, privação de liberdade. O procurador que o atendeu era um homem gordo e suado, com uma pilha de pastas que ameaçava desabar sobre a sua secretária. Nem sequer levantou os olhos quando Mateu começou a falar. E as crianças morrem, simplesmente morrem, e ninguém faz nada, concluiu Mateu, com a voz quebrada. O procurador soltou um bocejo que não se preocupou em esconder. Doutor, disse ele, finalmente olhando para ele. Os seus olhos eram pequenos e astutos. Há corpos? Estão enterrados lá. Centenas de sepulturas. Fez alguma exumação? Tem um laudo forense? Sou médico, não polícia. Fui salvar vidas, não desenterrar mortos. Então não tem provas. Apenas a sua palavra, disse o procurador, pegando numa pasta. Veja, para que haja homicídio, é necessário um corpo e uma causa de morte que não seja natural. O que você descreve é triste, mas não é um crime que eu possa perseguir. São pessoas que vivem como querem viver. Elas não querem viver assim. Nasceram condenadas, gritou Mateu, batendo na secretária. O procurador nem se abalou. Falou de uma mulher que desapareceu. Lembrou-se de repente folheando as suas notas. A que fugiu com o jovem que tentou escapar. Sim. Ninguém a voltou a ver. Provavelmente mataram-na. O procurador assentiu lentamente, como se tivesse acabado de encontrar a solução perfeita para se livrar dele. Bem, agora isso é um caso de pessoas desaparecidas, disse ele, com o olhar perdido num monitor. Isso é da competência de outro departamento. A Procuradoria de Desaparecidos.
Preencha o formulário 2B bis na janela 4. Eles tratarão disso. O sistema não buscava justiça. Buscava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Mateus sentiu-se vazio. Saiu do prédio e ficou parado na calçada. Os carros passavam em alta velocidade. As pessoas caminhavam apressadas, absortas nos seus telemóveis, nas suas vidas. Ele sentiu-se mais sozinho do que no topo da montanha. Lá em cima, a solidão era silêncio. Aqui embaixo, era barulho. Um barulho ensurdecedor que ignorava o seu grito. O sistema não estava avariado. Funcionava na perfeição. A sua função era proteger-se a si próprio. Manter o status quo. Evitar problemas. E ele, e as crianças da montanha, eram um problema. Sentou-se num banco. O sol da tarde batia em seu rosto. Ele estava derrotado. E naquele momento de derrota total, lembrou-se da sua última opção. A arma dos desesperados. O escândalo. Procurou no seu telemóvel. Encontrou o número de um jornal local. De um jornalista investigativo conhecido por ser um cão de caça. Um homem chamado Ricardo Mena. Disqueu o número. A sua mão tremia. Mena? Disse quando lhe atenderam. Sim, quem fala? A voz era áspera, desconfiada. O meu nome é Mateu Vargas. Sou médico, disse ele. E tenho uma história que vai fazer com que todo este maldito país pare para ouvir. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, pela primeira vez em dias, uma centelha de interesse. Estou a ouvir, doutor. Comece pelo início. Ricardo Mena não era um herói. Era um jornalista. E isso, às vezes, é mais útil. Ele farejou a história como um tubarão fareja sangue. A publicação do primeiro artigo foi como uma detonação. O Pacto do Incesto. A comunidade oculta de Puebla, onde a morte é uma herança. A manchete explodiu nas redes sociais. A indiferença burocrática não consegue sobreviver ao escrutínio público. O presidente municipal, que não tinha tempo, de repente convocou conferências de imprensa. O subdiretor de saúde, que falava de costumes e tradições, foi transferido para um cargo administrativo sem janelas. O procurador, que pedia corpos, enviou um exército de peritos. O sistema, que tinha tentado arquivar o horror, agora tropeçava em si mesmo para aparecer na foto. Chegaram helicópteros, chegaram carrinhas com logótipos do governo, chegaram repórteres de todo o mundo. Quebraram o silêncio da montanha com o rugido dos seus motores e a vaidade das suas intenções. Para o povo de San Cipriano, foi como uma invasão alienígena. Viram homens de fatos brancos desenterrar os seus mortos. Viram psicólogas a tentar falar com crianças que não conheciam a linguagem do consolo. Viram as câmaras, sempre as câmaras, apontadas para os seus rostos, procurando lágrimas, gestos de dor que vendessem bem. Separaram-nos. As crianças em estado mais grave foram levadas para hospitais na cidade. Para um mundo de luzes brilhantes e máquinas que apitavam. Um mundo que não compreendiam e que os aterrorizava. Alguns melhoraram. Outros simplesmente morreram num lugar estranho, rodeados de desconhecidos. Tentaram reeducar os adultos. Falaram-lhes de genética com diagramas que eles não compreendiam. Falaram-lhes de leis que para eles não faziam sentido. Ofereceram-lhes casas noutras aldeias, empregos, uma nova vida. Mas não se pode transplantar uma árvore que cresceu durante 100 anos na mesma terra tortuosa. A maioria regressou, às ruínas do seu mundo. O pacto tinha sido quebrado. A lei estava destruída, mas não tinham nada com que a substituir. Ficaram suspensos num limbo. Já não eram a comunidade do pacto.
mas também não faziam parte do mundo exterior. Eram apenas os restos. Mateo Vargas não voltou. Não conseguiu. A história tornou-se a sua identidade e a sua prisão. Convidaram-no para conferências. Deram-lhe prêmios. Falava perante auditórios cheios sobre ética médica e responsabilidade social. Mas à noite, na solidão dos seus quartos de hotel, continuava a ver os olhos de Rosa, continuava a ouvir o choro fraco do bebê. Continuava a sentir o frio dos pequenos túmulos sem nome. Tinha vencido. Tinha salvado os que restavam. Mas sentia-se como o homem que queima uma casa para matar as térmitas. A história de San Cipriano de las Cumbres não tem um final feliz, porque não é um conto. É um espelho. Um espelho que nos mostra a facilidade com que o medo pode se transformar em loucura. E a facilidade com que a civilização pode ignorar o horror que cresce nas suas próprias fendas. Hoje, se for à serra, ainda pode encontrar o Planalto. As cabanas continuam lá. Algumas habitadas pelos mais velhos, aqueles que se recusaram a partir. Vivem em silêncio, à espera. E se olhar com atenção, no centro da comunidade, verá um poste de luz. Um único poste de luz que o governo instalou como símbolo de progresso. Não está ligado a nada. Não tem cabos. Não dá luz. É apenas um poste de betão e metal, cravado no chão como uma lápide. Um monumento perfeito à indiferença. Um testamento silencioso do dia em que o mundo descobriu o inferno, tirou uma foto e depois mudou de canal. Sou o Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.